e a gente fala do chamado tsunami DeepSeek, a inteligência artificial chinesa. A gente gosta de resgatar o histórico e em 4 de outubro de 1957 havia o satélite russo indo ao ar, o Sputnik, e era o chamado momento de acordar para os Estados Unidos na corrida com a União Soviética. Trump ontem disse que a IA chinesa era de fato uma questão para as companhias americanas acordarem, uma wake-up call de como eles devem competir e vencer. E se no século passado se falava de uma corrida espacial entre o titã comunista e os Estados Unidos, hoje se fala de, novamente, o que se chama uma Guerra Fria 2.0 por alguns, a competição entre China e Estados Unidos. E se naquela época o espaço parecia ser uma fronteira de competição, hoje a gente traz o paralelo histórico para falar de IA. E se a gente citava o que o Trump falou anteriormente, a gente viu durante a primeira semana ele anunciando investimentos na ordem de $500 bilhão para a infraestrutura de inteligência artificial e reiteradamente explicar como entendia que estrategicamente era indispensável que os Estados Unidos liderassem nessa fronteira. Bom, a gente fala de competição de grandes potências, mas o que de fato aconteceu e o que é o DeepSeek, que disparou para o topo das lojas de aplicativos e tem sido tão discutido? O novo modelo de inteligência artificial da China parece muito com o ChatGPT para quem usa. Tem uma caixa de texto e você solta ali os prompts, ele te traz uma resposta. Mas tem muitas implicações e por uma série de motivos. Vamos lá, a gente tem aqui uma imagem mesmo, vocês veem aí de um celular com o DeepSeek. As alegações impressionam pelo quão rápido ele foi treinado, por como foi barato em comparação com outros modelos e como a aplicação de infraestrutura em tese não seria uma coisa que exigiria tanto em termos da própria infraestrutura utilizada, quanto de energia. Os dados dizem o seguinte: a apuração é de que ele entrou em funcionamento como o conhecemos em cerca de 2 meses por menos de 5,5 milhões de dólares. Quando a gente fala de inteligências artificiais como a do Google ou o ChatGPT da OpenAI, a gente fala de anos e bilhões de dólares. De fato, em termos comparativos, a gente fala de 5,5, ou melhor dizendo, 5,4 bilhões de dólares por ano para a OpenAI, a startup de São Francisco, e espera-se que até 2029 esse valor chegue a 37,5 bilhões de dólares por ano. Essa imagem que vocês veem ao meu lado vem do release quanto ao DeepSeek e o que tem abalado o mundo ao longo do final de semana. Seja as horas que ele demora para ser treinado, seja o quanto custou, e aí os valores que estão na tela. A tradução dos dados envolve muito jargão técnico, mas em resumo é aquilo que eu dizia. Mais eficiente, menos tempo, menos dinheiro. O que, claro, tem uma série de implicações. Afinal, quando a gente fala de IA e as implicações para a vida moderna, se fala também do lado industrial e do lado dos desenvolvedores de uma grande quantidade de dados, de aprendizagem e de energia elétrica mesmo. Afinal, se viu o debate a respeito de energia nuclear e usinas privadas para empoderar é uma palavra que vem mal traduzida do inglês empower, mas para energizar bancos de dados operando com inteligência artificial, mesmo se reviver um debate sobre usinas nucleares privadas, pela imensa demanda que há em termos de dados, computação, em termos de toda essa questão estrutural. E o resultado disso a gente viu refletido no financeiro. Fossem as ações da NVIDIA, OpenAI, uma diversidade de empresas em termos de seu valor de mercado, seu valuation, o quanto se estima que valham e o quanto se projeta que possam valer. Bom, as perdas somadas podem chegar, projeta-se até $1 trilhão. 1 trilhão com TR. 1 bilhão é uma ordem de magnitude imensa comparada a 1 milhão quando se fala de trilhão. A gente está falando aí, para se ter noção, talvez de mais ou menos metade do que o Brasil inteiro produz em um ano, em termos de queda na avaliação de mercado dessas empresas americanas de inteligência artificial. E vale a gente destacar também alguns questionamentos sobre como isso foi possível. Para os Estados Unidos, não é só uma questão de derrota em termos mercadológicos nesse primeiro momento, mas também é uma questão de controles de exportação. Afinal, parte do motivo pelo qual há sanções quanto a chips para a China é para dar aos Estados Unidos uma vantagem competitiva na disputa pelas próximas fronteiras da tecnologia. E isso vem desde o primeiro governo Trump e passou pelo governo Biden. Uma série de tentativas de restrições alfandegárias e outras que pudessem evitar que ocorresse o que se viu acontecer agora. A gente tem aqui mesmo uma série de apurações que vêm
tanto de citações do debate público americano, quanto um resgate a respeito de como esses chips podem ter acabado na China. O bilionário que, self-made, como se diz, mais jovem do mundo, aquele que gerou a própria riqueza, mais jovem do mundo, o CEO da empresa Scale AI, o Alexander Wang, falou o seguinte na quinta-feira. Ele disse que o DeepSeek provavelmente usou dezenas de milhares de chips mais modernos da NVIDIA, aqueles que não são afetados por restrições de exportação e por sanções dos Estados Unidos, under the table, por baixo da mesa. Ou seja, de forma escusa, claro, não poderia ser divulgado pela DeepSeek que eles utilizaram chips que estão com sanções dos Estados Unidos sobre a sua exportação. A gente tem até matérias antigas do Wall Street Journal, a gente pode resgatar uma aqui, tenho agora ao meu lado, onde já meses atrás o jornal alertava a respeito de como havia uma rede para contrabandear chips, então, China adentro. Mas mesmo transcendendo isso, há a possibilidade de que muitos desses chips tenham sido estocados dentro da China antes dos controles de exportação. Agora, esse debate à parte e o que esses números significam, e mesmo para aqueles que estão céticos quanto a se são verdadeiros ou não, sendo verdade ou não, tem algo mais a se noticiar nessa reportagem e em tudo aquilo que envolve o DeepSeek. Como a gente sabe, como todos temos testemunhado ao longo do último ano ou dos últimos 2 anos, a inteligência artificial mais e mais se candidata a ser um elemento central da vida cotidiana. Isso envolve tanto aquilo que se consome em termos de conteúdo, como aplicações industriais. E não se restringindo apenas àquilo que se faz, no dia a dia de uma empresa privada ou no dia a dia de entretenimento ou o que quer que seja. A gente pode falar, por exemplo, de processos burocráticos mais e mais tendendo à automatização em governos no mundo todo. E mais entes públicos explorando formas de utilizar inteligência artificial. O que vem à tona quanto ao DeepSeek? Quando a gente discute a possibilidade de que esse componente tão central da vida nas indústrias, no privado, no cotidiano e mesmo em governos esteja nas mãos de um ente autoritário, como é o caso do Partido Comunista Chinês. Se discute a possibilidade de que isso possa ser instrumentalizado por esse ente. Enquanto, em um primeiro momento, isso pode soar fantasioso, vale lembrar que se viu empresas como Huawei e outras de tecnologia ou infraestrutura na China serem utilizadas para questões como espionagem internacional, repressão transnacional, etc. A Huawei, claro, foi considerada, por exemplo, parte do aparato militar chinês. Por isso mesmo, países como Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e outros a banem por completo de suas redes de telecomunicações. A coisa não fica só em uma especulação de se isso pode ou não ser uma preocupação quanto ao DeepSeek, mas a gente tem um vídeo adiante. Temos então, confiram o que acontece quando se pede para que o DeepSeek fale sobre Xi Jinping. Vamos ver. Se a imagem ao lado parece pequena, há um questionamento no vídeo quanto a se Xi Jinping, o líder chinês, parece o Winnie the Pooh, o ursinho Pooh. Houve uma piada que foi censurada na China quanto a essa similaridade. E o DeepSeek responde prontamente que não está habilitado para falar a respeito do assunto. Nós temos mesmo outras imagens que também viralizaram nas redes sociais, onde vocês veem ao lado, por exemplo, a primeira perguntando para a inteligência artificial quem é Xi Jinping, e ele responde em inglês: "Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else." Desculpe, isso está além do meu escopo atual, vamos falar sobre outra coisa. E então se pergunta, no mesmo prompt, na mesma conversa com a inteligência artificial, quem é Elon Musk, prontamente vem uma longa resposta. Ainda, na outra imagem, se pergunta quem é o presidente da República Popular da China. E ele responde novamente, isso está além do meu escopo, a mesma resposta padronizada. E depois outras respostas sobre, por exemplo, o presidente de Quênia, são respondidas prontamente. É o tipo de preocupação que se discute quando se fala desse ente, de que em seus dados, em suas informações, haja um viés. E enquanto isso pode parecer meramente uma questão a ser discutida nas redes sociais quando se olha à primeira vista para alguns, é necessário pensar, como eu disse anteriormente. Isso não somente é uma questão para pesquisa ou discussão na vida privada, mas em processos automatizados e dentro de departamentos governamentais, para gestão, por exemplo, de arquivos antigos, ou pesquisa por oficiais governamentais, não meramente por alguém fazendo isso para usufruto privado. Ou talvez na geração de conteúdo em grande escala por empresas que lidam com informação.
O conteúdo gerado, poderia ele ter uma tendência? Poderia ele servir de alguma forma ao Partido Comunista Chinês? A pergunta não é extrapolação, conforme se viu anteriormente nas preocupações que circundam o TikTok. A rede social, conforme se mostrou em reportagens tanto do New York Times quanto do Wall Street Journal, mas uma constatação que pode ser feita por qualquer um publicamente ao utilizar o aplicativo no Ocidente. Crianças a partir de 13 anos eram expostas a conteúdo como promiscuidade e uso de drogas, enquanto crianças na mesma faixa etária na China, utilizando o Douyin, como o aplicativo similar é chamado na China, o TikTok, como se conhece no Ocidente, não está disponível no país. Mas se via que havia conteúdos edificantes e principalmente direcionados às ciências matemáticas e outras que pudessem direcionar na vida profissional os jovens. Além disso, há a questão de espionagem, de registro de dados. Foram esses os dois motivos que levaram o TikTok a todo o escrutínio, que agora está mesmo no cerne de discussão, conforme Trump estendeu por cerca de 3 meses, 2 meses e meio, o prazo para decisões quanto ao que vai acontecer com o TikTok nos Estados Unidos. Ainda, prosseguindo por aí, a gente tem isso. Isso é o início de um repost que foi feito pela Comissão dos Estados Unidos, a Comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a produção até aqui não tem o tweet completo, se a gente conseguir colocar ele depois na tela eu resgato, mas foi publicado, foi um repost desse perfil nas redes sociais da Comissão Seleta, do Comitê Seleto, quanto ao Partido Comunista Chinês da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E eles repostavam uma imagem na qual o DeepSeek era assimilado a um cavalo de Troia, repleto de conteúdo ligado à República Popular da China dentro dele. Ainda, a gente tira isso diretamente dos termos de uso do DeepSeek. A informação pessoal que coletamos de você pode ser guardada em um servidor localizado fora do país onde você vive. Nós guardamos a informação que coletamos em servidores seguros, localizados na República Popular da China. Quando se fala de segurança de dados, os servidores podem não ser assim tão seguros. Segundo leis em vigor desde 2017 e 2021 quanto à segurança nacional na China, qualquer empresa, por mais que possa aparentar privada, necessita ceder ao partido os dados que forem solicitados se o partido alegar que é por motivos de segurança nacional. Claro, as preocupações iniciais podem se imaginar ser de um cidadão privado utilizando isso em seu celular, mas e quando se fala de funcionários governamentais nos Estados Unidos, em outros países que sejam adversários do Partido Comunista Chinês? Quando se fala disso em processos burocráticos ou mesmo em automações que envolvam quantidades cabais, quantidades imensas de dados circulando em empresas privadas ou governos pelo mundo. A gente viu anteriormente processos envolvendo, por exemplo, a Cisco, nos quais havia espionagem de segredos comerciais. Um vazamento envolvendo, por exemplo, a Boeing anteriormente em 2015. A GE, General Electric, em questões que envolviam o desenvolvimento de motores para aeronaves militares. Quando se imagina empresas utilizando inteligência artificial como essa em grande escala, quantos desses poderiam estar na mão do Partido Comunista Chinês? Enquanto existe a questão mercadológica, existe, além disso, outra observação a ser feita, e é essa que agora, a respeito da qual agora discorremos. Quanto a como isso pode impactar também, seguindo adiante, uma disputa que transcende o econômico e passa por segurança nacional e o geopolítico, e mesmo o contexto mais amplo da competição entre os dois países. E, por certo, se a disputa pelo espaço tinha grandes consequências no século passado, talvez seja feliz a comparação que fizemos ao início da reportagem, na qual, certamente, a fronteira da tecnologia de inteligência artificial parece ser um campo definitivo da competição entre essas duas potências, com, claro, a ressalva, uma delas um ente que, precisamente pela resiliência de valores como liberdade, consegue colocar na presidência um outsider, ame-o ou odeie-o, concorde com ele ou discorde dele, mas que toma medidas no sentido de, segundo ele diz nas próprias palavras, encerrar censura governamental, enquanto do outro lado, a entidade que, sem mesmo emissão de opinião, apenas pelos fatos, é a mais assassina da história humana, provocando dezenas de milhões de mortes não naturais.
E ainda com a preocupação adicionada de que perseguição religiosa segue no país. Afinal, fala-se de 1 a 3 milhões de muçulmanos uigures em campos de internação no oeste do país, perseguição a minorias como cristãos e budistas tibetanos e, claro, o atroz crime da relatada extração forçada de órgãos contra praticantes de Falun Dafa, uma disciplina meditativa pacífica, um crime hediondo, atroz e mesmo chocante à primeira vista, mas já reconhecido pelo Parlamento Europeu, entre outros órgãos. Bom, a ver como a disputa se desdobra.